Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós iremos nessa noite meditar no texto das Sagradas Escrituras, no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 16, que nos diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Essas são promessas do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. Eles estavam precisando de um Consolador. Por quê? Porque Jesus tinha revelado que iria para a glória, para os céus, e eles estavam tristes. Os seus discípulos começaram a se entristecer, a ponto de ficarem desesperados. E aí no capítulo 14, do versículo 1, o Senhor Jesus Cristo diz assim para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, não fiquem com o coração de vocês perturbados. Veja que é uma ordem. Não se turbe o vosso coração. Não permita ou parem de ficar desesperados, alvoroçados, causando tumulto, desespero. Não permita isso. E aí o Senhor vai falar por quê. Deus vai falar que Ele está indo para o céu, mas Deus continuará presente. O Senhor Jesus Cristo está subindo para a glória, mas Ele não irá deixar os seus discípulos a sós. Ele não irá desprezar os seus. Essa é a promessa no versículo 16. E o texto diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Veja que Jesus está falando que Ele irá rogar ao Pai. Ele vai estar intercedendo ao Pai, e o Pai irá enviar outro Consolador. Quem é esse Consolador? No versículo 17 diz: o Espírito da verdade. Aqui está relacionado, irmãos, a Trindade. Aqui está relacionado ao Espírito Santo. No capítulo 26, ele confirma que quem está vindo para ficar com a sua igreja, com os seus discípulos, é o Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Veja que o Consolador, quem é o Consolador? O Espírito Santo, a quem o Pai enviará. Irmãos, então quem iria ser enviado pelo Pai seria o Consolador, o Espírito Santo. Só existe um Deus. Meus irmãos, só existe um Deus que subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então o que Jesus está falando é que Ele iria para o céu, mas Ele estaria presente também ao lado dos seus discípulos. Ele precisaria ir para que o próprio Deus, o Deus Espírito Santo, a palavra que Jesus usa aqui é: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Esse outro Consolador é como Ele, da mesma essência que Ele, ou seja, divino, aquele que é Deus, que é onisciente, onipresente, que está no controle de todas as coisas, que governa tudo, é o próprio Deus. A sua presença irá tomar conta de vocês, ou seja, Deus irá estar junto de vocês. No capítulo 16, no versículo 18, ainda a palavra do Senhor diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Veja, Jesus confortando. Irmãos, o capítulo 14 é um capítulo de conforto aos seus discípulos.
Jesus diz assim: eu não irei deixar vocês órfãos, de forma alguma, eu voltarei. Veja que o Senhor está falando que vai voltar. Como que Ele vai voltar? No capítulo 16, no versículo 7, diz que Ele irá voltar com o Espírito Santo. Deus Espírito Santo, junto com os seus discípulos. No capítulo 16, versículo 7 diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Veja, Jesus falando: eu preciso ir. Não fiquem perturbados, desesperados, porque eu preciso ir, mas quando eu for, o Pai enviará o Espírito Santo, aquele que estará presente com vocês, aquele que irá consolar vocês nos momentos de tristeza. A palavra, irmãos, aqui colocada para o Espírito Santo é outro Consolador. Essa palavra Consolador no grego é Paráclitos, que significa aquele que foi chamado para estar ao lado de alguém, para ajudar alguém, para auxiliar alguém. Então, esse é o Deus que habita no nosso meio, irmãos. O Espírito Santo que habita na nossa vida, que habita no nosso coração, que habita no nosso corpo. Ele é Deus, Ele está conosco. Ele é o Consolador, Ele é o ajudador, Ele é o que nos socorre nos momentos difíceis. É Ele que conduziu a sua igreja em vitória. A igreja primitiva foi conduzida pelo Espírito Santo. A igreja de hoje também é conduzida pelo Espírito Santo. É Deus no meio da igreja. É o Espírito Santo que é Deus, agindo em nosso favor. Às vezes nós pensamos que Deus está só nos céus. Deus está com você, meu irmão. Deus está em você. O Espírito Santo habita em nós. Deus habita nos nossos corações, na nossa vida, nos ensinando, nos conduzindo. Em João capítulo 14, o versículo 26, parte B, diz assim: esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Veja que o Consolador, o Espírito Santo, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo está a nos ensinar, irmãos, andando conosco todos os dias, nos ensinando. O Espírito Santo também, ele está a nos convencer dos nossos pecados. No capítulo 16, versículo 8 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo vier, ele irá nos convencer dos nossos pecados, dos nossos erros. Quando nós caímos em si, que nós não estamos andando de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os preceitos de Deus, é o Espírito Santo nos avisando, dizendo assim: você não está andando da forma certa. É Deus que está ao nosso lado, irmãos, nos avisando, nos convencendo, nos trazendo a transformação, trazendo mudança. É Deus operando ao nosso lado. É Deus presente conosco. É Deus aqui. Não se turbe o coração, porque a paz de Deus está presente. João capítulo 14, versículo 27, Jesus diz: deixo-vos a paz,
A minha paz vos dou, não vou a dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz do Senhor vai estar presente conosco, irmãos. E essa paz vem do qual lugar? Essa paz vem o Espírito Santo produzindo em nós o fruto do bem-estar. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, a palavra de Deus diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, e aí ele continua. Eu destaquei esses três primeiros, porque esses três primeiros estão relacionados do amor de Deus para com a nossa vida. Então o Espírito Santo, ele é como uma árvore que dá fruto, e o fruto do Espírito habitando em nós começa pelo amor. Sentimos o amor de Deus, o Espírito Santo nos convence que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo revela que Deus está cuidando de nós de forma especial. Deus nos ama de uma forma tão grande, irmãos, que Ele mandou o Seu Filho unigênito para morrer na cruz por nós, para nos trazer salvação, para perdoar os nossos pecados, para que pudéssemos ter livre acesso ao Pai, para herdarmos a vida eterna, a salvação, o grande amor de Deus para com a nossa vida. Se você perceber, essas três qualificações, amor, alegria e paz, é o que nós precisamos nesse mundo de tribulação para vivermos bem. Veja que o Espírito Santo também nós produz a paz de Deus, que excede todo o entendimento, independente de qualquer situação, das circunstâncias. Ele diz também que produz amor, paz e alegria. A alegria do Senhor, o bem-estar em meio às dificuldades. Do qual lugar que vem? O consolo, as nossas lágrimas sendo enxugadas, trazendo a paz e alegria na nossa alma. Isso vem de Deus, aqui na terra, junto a nós. Deus e Espírito Santo ao nosso lado. Certa vez, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Roma, em Romanos capítulo 8, versículo 26, ele diz: o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Veja, irmãos, que nós temos as nossas fraquezas. Veja que nós temos as nossas angústias. Veja que nós somos frágeis fisicamente. Às vezes, emocionalmente, nós estamos arrasados. Mas a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo, em Romanos 8, 22, ele diz: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. O apóstolo Paulo entendia que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, ele diz que toda a criação em um só tempo geme e suporta angústias até agora. Mas lá no versículo 26 ele já diz assim: o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Irmãos, quando nós estamos na lama, arrasados, desanimados, sem direção, sem saber o que fazer, o Espírito Santo nos orienta, o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos mostra por onde caminharmos. O Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso ajudador, é aquele que está ao nosso lado, é aquele que está a nos conduzir todos os dias. É Deus presente ao levantar
é Deus presente ao dormirmos, é Deus presente quando estamos caminhando, trabalhando, em todo lugar, é Deus presente. Então não se turbe o vosso coração, porque Deus está presente. Voltando para o texto de João, capítulo 14, versículo 16, diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Veja, irmãos, que o Espírito Santo, Ele está conosco todos os dias, a todo momento. Mas a promessa de Cristo para a sua igreja é que Ele estará para sempre, a fim de que esteja para sempre conosco. Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus diz: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, o Senhor está conosco todos os dias, através do Deus Espírito Santo. Até a consumação do século o Senhor estará. Hoje é diferente. O Espírito Santo naquela época vinha e ia, mas agora não, o Espírito Santo está presente. Tem um momento na história onde o profeta Samuel é enviado por Deus até a família de Jessé, o pai de Davi, para ungir Davi. E a palavra do Senhor diz que quando Samuel acabou de ungir Davi, o Espírito Santo entrou nele. Vejamos o texto, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Veja que daquele dia em diante que ele foi ungido pelo profeta Samuel, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Mas ao mesmo tempo, irmãos, o Espírito do Senhor saiu da vida de Saul. No versículo 14 diz: Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste o espírito maligno o atormentava. Veja, irmãos, que o Espírito de Deus se apossa de Davi e faz dele um homem vencedor, que as portas se abriram para Davi, porque o Espírito Santo do Senhor estava guiando a sua vida, conduzindo a sua vida. E agora Saul, pela desobediência a Deus, o Espírito sai dele, e as coisas começam a dar errado para Saul. Um espírito maligno se aposta de Saul. Então, irmãos, diferente do que nós estamos vivendo hoje. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele veio para ficar para sempre conosco. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então o Espírito veio para ficar. Ele vai ficar comigo, com você, com todos aqueles que amam o Senhor, que obedecem a sua palavra, como diz o texto aqui no João capítulo 14, versículo 15: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês. Se vocês me amarem, se vocês guardarem os meus mandamentos, o Espírito Santo irá tomar conta de vocês, como tomou de Davi, irá abençoar vocês dia a dia. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, esse é o tempo de nós enchermos do Espírito Santo do Senhor. Veja só que ele faz aqui uma comparação. Ele diz: não se embriaguem com vinho. As pessoas que se embriagavam com vinho, elas queriam encontrar alegria, elas queriam encontrar o conforto, elas queriam se livrar das suas preocupações e encontrar alegria e consolo. Então eles eram dominados pelo vinho, mas isso trazia extravagância. Agora, o Senhor, Deus nos chama para, em vez de viver nessa vida,
nós devemos nos encher do Espírito, nós devemos andar no Espírito, nós devemos buscar o Espírito do Senhor, nós devemos estar onde o Espírito do Senhor habita, nós devemos estar em oração, devemos viver para a glória do Senhor. No versículo 19 diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então precisamos, irmãos, estar louvando ao Senhor, precisamos estar em oração ao Senhor, cantando cânticos espirituais. Aqui fala de um povo que está congregando, que estão louvando ao Senhor. Essa também deve ser a nossa vontade, deve ser o nosso andar. Precisamos andar no Espírito, viver no Espírito, buscar as coisas do Espírito, se aproximar de Deus, amar o Senhor, porque assim nós seremos consolados, irmãos, verdadeiramente das nossas tristezas. O vinho traz uma alegria que na verdade não é alegria. É um prazer momentâneo. No outro dia a pessoa volta à realidade e ela se encontra de novo nas suas angústias e tristezas. Mas o Espírito de Deus irá conduzir em vitória. O Espírito do Senhor, irmãos, é a certeza que nós estamos seguros em Cristo Jesus. Que possamos perceber, irmãos, Deus ao nosso lado, através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Graças te damos, ó Senhor, pelo Teu Espírito Santo no nosso meio. Deus presente ao nosso lado, nos conduzindo e nos abençoando. Nos leve a cada dia mais, Senhor Deus, próximo às coisas espirituais. Nos leve a cada dia a nos enchermos cada dia mais do Espírito Santo. E perdoe os nossos pecados, a nossa frieza espiritual, e nos conduza, Pai, em crescimento na Tua presença. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.